Eu não me senti tanto à vontade quando voltei à carreira diplomática, porque eu havia tido uma vida extremamente intensa no Ministério da Fazenda, né? Talvez intensa demais, mesmo que vocês não utilizem depois, vou explicar um pouco o que aconteceu, porque pode dar a impressão de que eu fujo a isso e tenho algum receio de tocar nesse tema, né? O que acabou acontecendo foi o seguinte, começando pelo princípio. Eu não queria ser ministro da Fazenda. Não queria, não por virtude, mas por covardia, por medo. O Itamar me convidou para ser ministro da Fazenda antes do Fernando Henrique, né? Muito antes, no dia em que foi decretado o impeachment do Collor. A Câmara dos Deputados votou no dia 30 de setembro de 1900 e quando é que foi? Acho que foi 92, né? 1992. Né? E o Itamar tomou posse dias depois, né? Eu estava em Washington, na embaixada, quando por volta das 11 horas eu recebo um telefonema do Fernando Henrique Cardoso, que havia aceito ser chanceler do Itamar. E ele me convidava, em nome do presidente, para ser ministro da Fazenda. E eu disse a ele, olha, Fernando, eu acho que há aí um erro de pessoa. Aí, pouco depois, o próprio Itamar me telefona e insiste. E durante o dia, foram me telefonando o Sarney me disse que tinha sido ele, Sarney, que deu a ideia. Pode ser verdade, porque eu sempre fui muito ligado a ele. Olha, eu recusei ser ministro da Fazenda umas 5 ou 6 vezes, até que finalmente o Itamar desistiu, né? E me deixou lá na embaixada. Aí passaram-se os meses, passaram-se os ministros, você sabe que na Fazenda o Sarney só foi convidar o Fernando Henrique 8 ou 9 meses depois, porque ele teve 3 ministros da Fazenda antes do Fernando Henrique. E nessa ocasião me chamou para ser ministro da Amazônia. Foi na época que houve aquele famoso massacre dos Yanomamis, né? E houve uma celeuma mundial. O fato é que me chamaram e eu vim para Brasília e me tornei ministro da Amazônia e depois do Meio Ambiente, né? Muita gente dizia que o Itamar tinha me chamado como, como regra 3, que eu ia ficar no banco de reservas para substituir o Fernando Henrique se fosse necessário. Quando se aproximou, em 94, o momento da desincompatibilização do Fernando Henrique para ser candidato a presidente, foi aí que o problema voltou à baila, né? E foi quando o Itamar me chamou. Ele me chamou e aí ele começou a conversa comigo, dizendo que queria que o Fernando Henrique ia deixar a pasta e ele queria que eu assumisse a pasta da Fazenda. Aí eu disse a ele, presidente, o senhor se lembra que quando lá atrás o senhor se tornou presidente, o senhor tinha me convidado, né? E ele disse, sim, eu me lembro. Eu disse a ele, o senhor se lembra do que eu lhe disse? Ele disse, eu me lembro muito bem, o senhor me disse que estava fora do Brasil há muito tempo, mas agora o senhor está aqui. Eu disse, não, não era bem isso. Eu disse, eu estava fora do Brasil e eu também não sou um homem dessa área, né? Por que o senhor não convida alguém da equipe? O Edmar Baixa ou o Pedro Malan? Eu citei os dois. Aí ele me deu uma resposta que eu interpretei, porque eu sou intérprete de mineirês, né? Ele me disse o seguinte, não, nós examinamos todas as possibilidades e o senhor é a única alternativa.
Eu interpretei que ele queria dizer o seguinte: olha, eu não quero ninguém da equipe do Fernando Henrique, né? Eu quero alguém de fora. Por que ele dizia isso? Não é que ele não quisesse a equipe, tanto assim que ele me pediu para manter a equipe, né? O que ele queria é que eu devesse o posto a ele, não ao Fernando Henrique. Eu disse a ele: bem, então, se for assim, se essa é a sua decisão, né? Eu sou funcionário público, eu acato, né? Mas o que é que o senhor quer que eu faça? Ele me disse: olha, eu só quero duas coisas. Que o senhor aplique o plano com essa equipe que está aí. Então, eu saí de lá tranquilo, ingenuamente pensando que existisse um plano pronto, né? Não tinha nada disso. Você tinha algumas ideias, né? Eles tinham ideias. Mas na primeira reunião que eu fiz com a equipe, né, eu aí fiquei assustado, porque eu perguntei a eles: bem, qual é o dia D? Qual é o dia de lançamento da moeda? Ele disse: não tem dia nenhum. E aí eles começaram a discutir, eu vi que as opiniões divergiam. Tinham alguns que não queriam nunca ter uma moeda nova. Aí eu vi que alguém tinha que bater o martelo, né? Então eu disse: qual é o prazo mínimo? Eles discutiram, certo? 3 meses. Então eu vou falar com o Itamar, 3 meses, bati o martelo. Então foi assim, compreende? Não havia um plano tão acabado. É claro que havia as ideias gerais e tudo, e nós fomos levando adiante, né? Bem, aí para você entender o que aconteceu naquele dia famoso e fatídico, né? Eu aí vesti a camisa. Eu não queria, mas eu também não queria que o plano morresse na minha mão, né? Já que eu era o ministro da Fazenda, eu teria, ainda que eu tivesse que morrer lá, teria que dar certo. E aí eu comecei aquela campanha na televisão, né? Porque eu pedi ao Gelson, que você conhece, né? O Gelson Fonseca e o Marcos Galvão, né? Que fossem ao Rio, a São Paulo, a Belo Horizonte, conversar com os marqueteiros, né? Com esses homens que conhecem a opinião pública, né? E que me trouxesse um pouco qual era o sentimento deles. Eles foram, conversaram com todo esse pessoal, voltaram. Eu citei Belo Horizonte porque tinha o Marcos Coimbra, se lembra que tinha aquela Vox Populi? Então ele conversou com todo mundo e eles voltaram e me disseram: olha, a impressão geral é positiva, é de que esse plano parece muito sólido. Só que ninguém entende bem, né, o que é a URV, né, o URV, se essa URV vai ficar ou não, quando é que ela vai ceder a nova moeda, qual vai ser a taxa. Falta informação. E falta dar uma cara ao plano. O ideal seria que fosse a cara do presidente. Aí eu fui e contei isso ao presidente. Eu disse: presidente, é isso, isso, isso. Ele disse: não, eu não quero, eu não vou fazer isso na televisão de jeito nenhum, né? Eu não tenho jeito para isso, tem que ser o senhor. Né? É claro que ele dizia isso também, porque ele tinha muito tino, ele não tinha nada de bobo. Ele sabia que se o plano fracassasse, ele sacrificaria o ministro da Fazenda, não é? Porque eu era o quinto ministro da Fazenda. Né? Agora, ele, se o plano tivesse a cara dele e fracassasse, ele acabava a presidência dele. Né? Então, ele tinha toda a razão. Ele não queria assumir essa campanha. Ele entregou isso a mim. Né? Ora, eu também nunca tinha feito isso na minha vida. Né? Eu tinha dado aula, como vocês dão aula, mas eu nunca tinha falado na televisão. Né? E eu aí juntei lá um grupo, né? Trouxe uma jornalista que estava em Londres, a Maria Clara do Prado, né? Que conhecia muito essas questões econômicas. Juntei lá o Sérgio Danese, que trabalhava comigo,
o Marcos Galvão, e cada semana eles consultavam a equipe e perguntavam qual é o tema que nós devemos levar ao público. E eles diziam, olha, o tema tem que ser que é preciso não consumir antes da hora, quando entrar a moeda, os preços vão cair, mas é preciso que nem todo mundo corra a comprar coisas, porque vai cair ainda mais, porque se todo mundo começar a consumir, vai dar aquele mesmo problema que houve com o Plano Cruzado, vai faltar mercadoria. Então, eu pedi a eles que preparassem textos, né? Textos, e eu dizia, olha, nós temos que falar não em economês. Talvez aí tenha sido a minha vantagem, porque como eu não sou economista profissional, eu nunca falaria naquela famosa diagonal exógena, né? Do Chico Lopes, porque eu mesmo não sei o que é isso. Entende? Então, eu tinha a vantagem do sujeito que é um outsider, né? E eu dizia, olha, temos que falar a linguagem da população, porque nós não podemos subestimar a inteligência do público. O público tem inteligência, o que não tem é informação, né? Não tem cultura econômica. Mas isso não quer dizer que não se possa explicar com palavras simples de todos os dias o que é economia. Por quê? Porque, como eu disse muitas vezes nesses programas, todo mundo, desde cedo, pratica atos econômicos. Quando você é criança e o teu pai e tua mãe te dão o dinheiro para merenda e você resolve não comprar o lanche para fazer uma poupança e comprar uma bola, você está fazendo o quê? Está poupando, né? Está praticando um ato econômico. Então, todo mundo conhece os atos econômicos, né? Então, vamos respeitar a inteligência do público, mas vamos fazer isso com fatos claros. Então, eles preparavam para mim um texto, eu procurava trabalhar o texto, simplificar, e normalmente, na véspera, no dia que eu ia gravar, eu acabava não dormindo, eu acordava cedo e mudava o texto. Por exemplo, dizia assim, a carne bovina está muito cara, compre carne suína. Eu dizia, a carne de vaca está muito cara, compre carne de porco, né? Porque o povo não sabe o que é carne bovina, o que é carne suína, né? Então, sabe, mas não usa, né? Então, já estabelece uma distância entre você e o público. E eu comecei a fazer essas gravações e teve um efeito extraordinário. Eu cheguei a ter uma experiência que me assustou, né? Um popular, quando eu fui ao Recife, veio me beijar a mão, né? É como se eu fosse um taumaturgo, né? Um taumaturgo. Então, de fato, aquilo teve um efeito extraordinário, né? Mas por quê? Porque nunca ninguém tinha se dirigido ao público, né? E depois disso também não voltaram a se dirigir, né? Dessa maneira, né? Eu acho que até um dos defeitos que a equipe teve depois foi ter subestimado isso, porque eles acharam que eu caí porque eu tive uma overexposure, né? Porque eu me expus demais. E, de fato, em parte, isso é verdade, né? Mas abandonar isso por completo acabou permitindo ao Lula aparecer como o autor do Plano Real, né? Que é, por absurdo que pareça, muita gente acabou pensando. Então, eu estava preocupado com isso. Então, chegou no dia do lançamento da moeda. Esse dia foi o dia 1º de julho de 1994. Mas, então, lançou-se a moeda no dia 1º de julho. E aí, o primeiro teste da moeda era saber qual seria a taxa de inflação do primeiro mês que era julho. O pessoal da equipe tinha me dito que não ia ser mais do que X, que ia ter ainda um resíduo e tal, mas que ia ser
uma coisa relativamente modesta. Ora, quando o mês de julho estava terminando, e eu estava até em São Paulo, tinha feito uma visita a São Paulo, me telefonam de Brasília para me dizer: olha, ministro, más notícias. Ainda não temos o dado final, mas parece que o dado do IBGE vai ser pelo menos o dobro do que a equipe estava imaginando. No dia seguinte, não tinha notícias dele, eu vi que a coisa estava mal parada. Resumindo a ópera, o primeiro número foi muito ruim, foi pior do que se imaginava. E todo mundo começou a dizer que era mais um plano falido, né? Já tinha tido 7 planos que tinham fracassado, ou 6 planos, e esse era mais um. Então, quando chegou o último dia de agosto, eu resolvi fazer uma blitzkrieg de imprensa, porque eu já tinha os números que ainda não estavam inteiramente fechados, porque faltavam, se não me engano, 2 dias. Mas eu já tinha todos os números que mostravam uma queda muito impressionante da taxa inflacionária. Pois bem, nesse dia, que foi o dia fatídico, né, eu acordei de madrugada e dei 20 e poucas entrevistas. Comecei até em rádios sertanejas, essas que começam de madrugada, né? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, sei lá. Comecei, fui dando entrevistas ao longo do dia. Eu estou contando isso não para me desculpar, porque eu assumo a plena responsabilidade do que aconteceu, mas para explicar o contexto. Eu estava muito cansado, eu não almocei, estava no final do dia, eu tinha dado 20 e poucas entrevistas e já era noite. Havia uma moça que era a âncora, que chamava Lilian Vitefib, né? Em São Paulo. Estava esperando o sinal para essa entrevista. E estava conversando comigo aquele rapaz que era da Globo, que é casado com uma prima da minha mulher, não é? O Carlos Monfort, né? Estava conversando com ele, as luzes todas estavam apagadas. Eu não sabia que a minha conversa com... Você vê, não é entrevista em off, era uma conversa com ele. Eu não sabia que eu estava conversando e que estavam gravando a minha... É como se fosse na época dos comunistas, que você está conversando com a sua mulher e tem lá um aparelho gravando tudo. Veja bem, não é conversa, não era entrevista em off. Eu estava muito cansado, sabe? Eu me sentia como uma pessoa que, depois de uma semana muito intensa, na sexta-feira vai tomar uma cerveja com os amigos, né? E aí você diz uma porção de bobagens e tal. Por sorte, eu não falei nenhum palavrão, porque eu nunca falo palavrão, né? Na minha vida, eu nunca falo. Então, não falei, eu fui como aquela personagem do Monteiro Lobato, a Emília, quando ela abria a torneirinha das asneiras. Eu abri a torneirinha das asneiras. Eu estava numa fase... Eu hoje não me reconheço quando eu vejo aquela gravação, né? Porque nem parece que sou eu, né? Porque eu estou muito vaidoso, né? Muito prosa, achando que eu é que era o tal, né? Eu pequei por isso mesmo, eu pequei por vaidade, eu fui vão, né? Por isso é como eu digo, eu fui castigado, porque quem se enaltece acaba sendo humilhado, né? Eu estava numa fase de muita bobagem, disse muita bobagem. Agora, curiosamente, eu acabei sendo crucificado não por ter, como se diz em inglês, I made a fool of myself, né? Mas eu acabei sendo crucificado por uma coisa que eu não fui culpado de fazer, porque num certo momento, conversando com
o Carlos Monfort, ele me disse: ministro, o senhor não acha que esse plano já fracassou? Porque nós tivemos o resultado de julho, que estava muito ruim. Eu disse a ele: não, eu sei que não fracassou, porque eu já tenho os dados do mês de agosto, que são muito bons, né? Ele aí ficou excitado e disse: então vamos dar isso como furo agora, né? Na hora que tiver o som, o senhor conta isso. Eu disse: olha, eu até, se pudesse, eu faria, eu não teria escrúpulos, né? Porque aí eu disse aquela frase famosa: porque o que é bom a gente divulga e o que é ruim a gente esconde, né? Só que eu estava fazendo o contrário do que eu estava dizendo, porque eu disse a ele: olha, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, porque nós temos um compromisso com a equipe de que a gente só divulga o número no final do mês, quando o número está redondo. Portanto, o que eu estava fazendo, e ninguém se deu conta, eu estava escondendo o que era bom para mim. Agora todo mundo pegou o pé da letra o que eu tinha dito, como se eu tivesse escondido, não é, o que era ruim para mim. Eu estava escondendo o que era bom para mim, porque se eu tivesse dito a ele: olha, a inflação caiu muito, seria fantástico. Mas eu não posso fazer isso. Não posso por quê? Porque eu tenho um compromisso com a equipe. Agora, curiosamente, você vê o que é o poder da palavra. As pessoas pegam você muito mais pela palavra do que por você faz. É o contrário daquilo que diz do padre, né? Faça o que ele diz, não o que ele faz. Eles pegaram o que eu estava dizendo, não o que eu estava fazendo. Não é? E eu tenho dito sempre pessoas que me acusam, por isso eu digo: mas o que era de ruim que eu escondi? Agora, eu meti os pés pelas mãos e eu merecia cair, porque I made a fool of myself. Né? Então, naquela noite, quando eu soube, né, que aquilo tudo estava acontecendo, eu fiquei arrasado. Né? No dia seguinte de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi telefonar para o Itamar. O Itamar não sabia de nada. E eu disse a ele: olha, presidente, aconteceu isso e isso, eu quero me demitir, porque não tenho mais condições de ficar como ministro. Como o Itamar não tinha visto nada, ele achou um exagero. Ele disse: não, senhor, não é nada disso, o senhor não cometeu nenhum crime, disse umas bobagens e tal, vamos esperar. Eu acho até hoje, viu, vou dizer a vocês, que eu deveria sair como saí, que eu, na verdade, provei naquele momento que eu não tinha maturidade de espírito para um cargo tão difícil como era esse e que eu, de fato, não deveria mais permanecer na vida pública. E eu saí e fui procurar um outro caminho. O Itamar, você sabe, até o fim da vida, ele sempre dizia que eu tinha sido o apóstolo do real. Ele queria dizer com isso que, na verdade, eu tinha tido uma espécie de fervor de missionário, né? E acabei martirizado, como todos os missionários, os profetas morrem, né? Agora, você me perguntou por Roma. Eu, quando saí desse ambiente e fui para Roma, e tinha que voltar àquela vida de diplomata, fazer as visitas a todos os embaixadores e tal, aquilo não tinha mais graça para mim. Entende? E foi no meio disso que o Boutros Ghali me telefonou e me convidou para ser secretário-geral da UNCTAD.